Olá, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai fazer a tela do jogo quando o usuário começar a partida e a gente já vai ver a bolinha passando de lá para cá e em toda a partida, tá? Nesse vídeo de hoje a gente vai ver como é que a gente vai desenvolver a parte que cria o jogo na tela, né? E como é que a gente controla a bolinha para andar de lá para cá, né? Eu vou mostrar aqui o vídeo, vou mostrar aqui o jogo, como é que vai ser. Então, isso é o que a gente vai desenvolver hoje. Como esse vídeo exigiu muita pesquisa, né, para eu desenvolver, e eu tive que fazer muitos testes, eu acabei desenvolvendo esse código, e hoje eu vou explicar o código, em vez de fazer ele live aqui, né, porque o vídeo estava ficando muito complexo para editar, e aí eu acabei decidindo fazer desse formato com esse vídeo. Então, o que acontece? Como que a gente chegou nessa solução aqui, né? Eu vou mostrar aqui no código, começando pelo cliente, tá? No cliente, eu criei essa dependência aqui, né? A gente precisa adicionar essa dependência para facilitar. Isso daqui é um SVG, né? Que é uma imagem, no final das contas. Então, só que o SVG tem a capacidade de a gente modificar pontos e posições, né, de elementos da imagem dinamicamente. Isso é muito bom. Então, esse React SVG Draw é uma dependência que eu adicionei que ajuda muito nessa utilização junto com o React. Como a gente está usando o React, faz sentido usar uma dependência dessa. Então, adiciona essa dependência no código, tá? O game, o que eu fiz aqui? Antes a gente tinha só uma div aqui escrevendo o jogo na tela, né? Então eu troquei isso para um componente, igual a gente fez aqui no Rooms e no Player List. Então eu criei o componente game, né? No componente game a gente vai ter o seguinte: vamos escrever o nosso jogo na tela, né? Vamos desenhar o nosso jogo. O SVG ele é uma imagem, como eu falei antes. Então a gente define aqui qual é o comprimento e a altura da imagem, tá? Essa informação dessa variável aqui, gameConfig, está vindo lá do servidor que eu já vou mostrar. Então, a gente define lá a altura e a largura, mas a gente monta ela na tela aqui, né? Então, aqui o SVG Width Height define a área que a gente vai usar para desenhar a tela, né? Quanto a gente precisa de width, quanto a gente precisa de height, comprimento e largura, né? Aliás, e comprimento e altura da nossa imagem, né? E aí aqui a gente vai usar elementos de desenho mesmo, né? Por exemplo, aqui é um retângulo, né? O retângulo é o que? É a nossa área do jogo, né? E a gente vai ter uma linha também, né? Essa linha é isso aqui, ó. É a linha vertical que divide o jogo. O que a gente precisa passar aqui? A linha, num SVG, ela precisa ter o ponto inicial e o ponto final. A gente define aqui que o ponto inicial é a metade do comprimento, é o comprimento dividido por 2. E do x, né, a posição x inicial, a gente tem que fazer a posição x e y. É igual quando a gente estava na 8ª série aprendendo os pontos cartesianos, né? Que a gente tinha que desenhar uma linha no ponto cartesiano. A gente nunca entendeu quando que a gente ia usar isso. Então, isso a gente está percebendo agora que a gente precisa usar isso em programação, principalmente quando vai desenhar coisas na tela. E a posição do x2 e o y2, né, que é o ponto 2, a gente vai falar que ele é na metade, mas em vez dele iniciar no 0, como no y1, o 0 é aqui em cima, né, na posição 0. Ele vai iniciar na posição máxima da altura da minha área, né? Então vai ser aqui, ó, gameconfig.height, né? Aqui são configurações da própria linha, né? Do SVG. Então, o dash array quer dizer que eu quero que ela seja tracejada, né? E ela vai ter 5 por 5, né? Então, o que acontece? 5,5 quer dizer que é 5 pintado e 5 vazio. 5 pintado, 5 vazio. Esse espaço 5, vou dar um zoom aqui, representa... esse espaço 5 representa essa areazinha aqui, 5 e 5, 5 e 5, tá? Se quiser um tracejado diferenciado, aí é só mudar esse valor aqui, tá? E
a largura dela vai ser de 5 também. Então ela tem a mesma, é um quadradinho no final das contas aqui, esse tracejado. A cor eu defini ela como branco, porém com 50% de opacidade, né? Então ela é semi-transparente, aí dá esse efeito que ela é cinza, mas ela é branca. A mesma coisa com o texto, eu defini uma opacidade de 70%, tá? O texto tem uma diferençazinha aqui em relação de um com o outro, tá? Primeiro é a posição, né? Um vai iniciar à esquerda do meio e o outro à direita do meio. Para definir a posição da esquerda ou da direita, eu fiz a mesma regra, só que eu inverti o sinal aqui. Então, pega o meio, né? Então ele vai achar a posição do meio e vai, no caso do texto da esquerda, subtrair 20. Então ele subtraiu 20 só para dar esse espaço aqui, ó, de 20 entre o número e a linha. E no da direita eu somei 20. Aí eu dou o espaço para a direita aqui. Até aqui tudo bem, normal. Porém o número ele vai crescendo. Por exemplo, quando começa no 0, ele tem um caractere só. Quando chegar no ponto 10, o que ele tende a fazer? Ele vai botar o 1, onde está o 6 aqui, e aqui ele ia colocar o 0 bem no meio da linha, né? Então, para ele começar a crescer o número para a esquerda, a gente tem que colocar isso daqui, ó. A direção dele, a direction, tem que ser RTL, que significa right to left, né? Então, da direita para a esquerda. Então, ele vai começar a crescer da direita para a esquerda. Esse é a manhazinha aqui do texto para fazer ele funcionar dentro do SVG, da forma que a gente precisa. E a bola, o que ela é? Ela é um círculo. Então aqui são formas geométricas, né? Um retângulo, uma linha e um círculo. E a bola é um círculo que eu vou receber do servidor. Qual é a posição dela? X, a posição dela é Y, que ela é um ponto na tela, né? Posição X e Y. Qual é o tamanho dela? No caso aqui é o R, porque é o raio dela, né? Porque é um círculo, o círculo ele tem raio, ele não tem tamanho. Mas eu defini como width lá no servidor para ficar óbvio o que se trata, né? E preencho ela com a cor branca. Até aqui não tem nada de novo, nenhum segredo. E também, caso eu receba uma mensagem do servidor, a gente mostra a mensagem, né? Que está aqui, com um botão Leave Room, voltar. Eu vou mostrar agora quando ela vai aparecer. Quando um dos jogadores desconectar, né? Então, desconectei daqui da direita, apareceu no da esquerda. A mensagem que o servidor mandou. O jogador, player, blá, 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 desconectou. Então, eu não tenho mais o que fazer aqui, meu jogo acabou, né? Então, eu vou clicar em voltar. Aí, volta para a sala. Eu posso criar uma nova sala, outro jogador pode entrar e a gente começa uma partida nova. Até aqui, foi só esse componente aqui, nada muito sofisticado, né? Eu também criei, aí começa a parte da integração, né? Dentro do nosso Game Context, que é onde a gente trabalha com os eventos para conectar no servidor, eu criei um evento chamado Game Loaded, né? Que quando um dos jogadores, ou da esquerda ou da direita, conectar, a gente vai informar para o servidor que o jogo foi carregado. Então o servidor vai saber quando os dois carregaram o jogo, para sincronizar o jogo, né, a execução, porque se um carregar antes, ele tem que esperar o outro carregar. Então, assim que os dois conectarem, né, os dois enviarem o evento Game Loader, o jogo inicia. Então, lá no Game Context, né, eu criei só um evento aqui chamado Game Loader e emito o evento Game Loader. Não precisei fazer mais nenhuma alteração aqui no client. O client é só isso, né? Parece bastante código, mas eu vou deixar lá no GitHub. Não precisa digitar tudo isso. Baixa o código do GitHub e executa na sua máquina, que deve funcionar. No servidor, a alteração foi um pouco maior, mas nada difícil de entender. Começando aqui, a gente tem o Game Config, né, que eu defino o tamanho da tela. Como eu falei, muitas coisas a gente vai definir aqui no servidor, que é para deixar menos código no cliente. Aí ele não tem como fazer muita trapaça no código, né? Mesmo se eu alterar alguma coisa aqui, eu não vou conseguir, na verdade. Então, se eu tentar burlar alguma coisa aqui, vou colocar aqui 1000 de comprimento. Quando eu der o Enter, ele volta, ó, ele criou 1000, mas a minha tela ainda continua no tamanho certo, né? Vou tentar alterar aqui para 1000. Ó, ele mandou lá 1000, né? Mas o que vai acontecer? Ele vai bater na parede na posição que ela estava antes. Então,
Mesmo se ele tentar sacanear, o jogo vai saber onde é que deveria estar a tela, né? Esse é um. Eu desconectei aqui, então ganhei a mensagem lá, tá certo? Eu defino o tamanho da tela no servidor. E a primeira mudança que eu fiz foi aqui no Living Room, né? O Living Room, ele estava chamando, no código que você deve ter aí, deve estar com o código desatualizado, e o Living Room estava sendo chamado bem no começo da função, ou seja, ele já estava tirando o cara da sala assim que a função começava. Só que eu preciso enviar primeiro a informação até para o próprio jogador que saiu da sala. Então eu decidi mover ele lá para o final, antes de realmente tirar ele da sala, né? Então eu obtenho aqui, eu fiz umas mudanças aqui que é mais para mudar o estado do jogo, né? O que vai acontecer aqui? O jogador que está deixando a sala, eu tiro a sala dele lá do players, né? E eu tenho que identificar se ele é o player 1 ou o player 2 na sala, né? Então eu identifico ele por essa função aqui. Se o player 1 for igual ao socket ID, se ele for igual ao o socket que está deixando a sala, né? Então ele é o player 1, senão ele vai ser o player 2, óbvio, né? E aí eu salvo o player nessa variável aqui, que aí eu vou fazer o quê? Eu vou tirar ele da sala, só definindo ele como indefinido na sala, né? Eu vou fazer room. Como se fosse assim, room.player1. Isso aqui é a mesma coisa que chamar assim, ó. Vamos supor que ele é o player 1. Room.player1. Só que essa é a forma dinâmica de eu chamar. E vai ser igual ao undefined. Então, ou room.player2, dependendo de qual valor cair aqui. Então, a forma dinâmica de fazer essa chamada é dessa forma aqui, fazendo colchetes e colocando o nome do player definido aqui entre os colchetes. E eu vou falar que ele é indefinido. Assim, se eu tenho um match, né, in progress nessa sala, então vamos supor, ele está deixando a sala, mas a sala tem um match, né? O que a gente tem que fazer? Tem que também tirar ele do match. Tem que falar, esse cara não está mais aqui porque ele deixou a sala. Se ele deixou a sala, ele deixou o jogo também. E eu mudo o status do jogo para end, né? Para informar que não precisa mais jogar. O servidor para de calcular o status do jogo porque o jogo acabou. E envia a mensagem que o jogador desconectou, que é aquela mensagem que a gente acabou de ver aqui. Então, se o jogador sair, o jogador desconectou, né? Beleza? Essa é a parte do Living Room, né? E aí eu mando também, depois que eu fiz essa mudança toda no game, eu mando ele atualizar o match. Então ele atualiza o match na sala dos jogadores que estão conectados. Quando a gente começa o jogo, né? Quando a gente recebe o jogo lá na tela, quando o jogo inicia aqui na tela, a gente chama o game loaded now, agora, né? Para poder avisar para o servidor que o jogo foi carregado no cliente. Então, o que ele vai fazer? O game loaded, ele vai, de novo, identificar o player que carregou, se ele é o player 1 ou o player 2 na partida, e vai mudar o status dele de ready para true, né? Então, ele vai fazer que o player, ele agora está pronto para jogar. E se os dois players já receberam ready true, né? No caso, player 1 e player 2 receberam ready true, ele vai mudar o status da partida para play, que a partida antes ele era status start, né? Que esse é quando a gente dá o join na room, né? Então ele vai ser status start. E a gente vai mudar o status para play. A bola também vai ser criada nesse momento. Quando os dois players estão na sala, a gente cria a bola. E vai falar que o width da bola é 5. A direção Y e a direção X vai ser 1. O que são direção Y e X? Né? Direção Y e X são essa direção aqui. Ó. Y mais 1, então ela vai para baixo. E X mais 1, ela vai para a direita. Quando ele bate em um dos cantos, ele muda a direção. Se ele bater no canto da direita, ele volta para a esquerda. Se ele bater na esquerda, ele volta para a direita. E se ele bater no de cima, vai para baixo. E se bater no de baixo, vai para cima. Ele inverte a posição da bolinha, né? Então, mas ela começa indo para a direita e para baixo. Também na bolinha eu defino aqui qual que é a velocidade dela. Eu vou iniciar ela com esses valores, porque esses valores foram os valores que eu testei e ficou
essa velocidade inicial, tá? Então ficou uma velocidade aceitável aqui. E a posição inicial da bolinha vai ser a metade do comprimento e a metade da altura, ou seja, ela vai iniciar aqui, ó, bem no meio da tela, metade do comprimento e metade da altura. Isso é quando os dois jogadores fizerem o game loaded, né? Então a gente muda o status do jogo. Só que como que isso é atualizado aqui no cliente, né? Essa é a parte principal da implementação aqui no servidor, né? Quando a gente dá o join room, né? A gente tem a criação do objeto da sala. A gente coloca aqui que o placar é 0 e o status é start, né? Isso era o status anterior do último vídeo. Nesse vídeo novo, eu criei esses 3 entradas aqui. Primeiro o game config, que só tem o width e height da tela, para definir a área de jogo, por enquanto. E o player 1 e o player 2 agora vão ser ready e false, né? Então, quando os dois entrarem no jogo, a gente vai criar o jogo e vai falar que eles não estão prontos ainda, até que a gente receba o game load, né? Bom, mas assim que eu criar a sala, eu já falo que o jogo está em progresso, tá? E para que eu faço isso? Essa é a nossa função que vai calcular o próximo estado da bolinha, né? E até que vai calcular a colisão nos cantos aqui para saber se eu mudo a direção ou não, ou se eu calculo o placar, né? Então, entrando aqui no Game in Progress, a gente vai criar aqui, se a gente ignorar todo esse código aqui, a gente vai ver que no final a gente tem na última linha uma chamada para ele mesmo, né? Então, eu crio aqui um loop infinito, né? Por que é um loop infinito? Num jogo, a gente precisa calcular o estado várias vezes. E isso normalmente é feito dentro de um loop infinito. Eu calculo o estado, depois eu calculo o estado de novo, depois eu calculo o estado de novo, até que o jogo acabe, né? Então, dessa forma aqui, eu crio um loop infinito com timeout. Por que timeout? Porque eu não quero que ele execute um loop infinito na maior capacidade que o servidor pode executar, né? Até porque ia ser um desperdício de recurso. O jogo ele fica bem com 60 frames por segundo, fica muito bem, né? 60 atualizações por segundo é mais que suficiente, né? Poderia até ser menor nesse caso desse jogo, mas com 60 a gente tem uma impressão que as coisas estão acontecendo bem naturalmente, que é como está essa tela agora. Então, eu faço essa divisão aqui de 1000 por 60, porque aqui a gente tem que passar o valor em milissegundos. Quantos milissegundos vai demorar para que a gente atualize o estado do jogo de novo? Então vai ser 60 vezes por segundo, tá? É assim que a gente calcula os frames por segundo. Se eu quiser 100 frames por segundo, eu aumento aqui para 100. Só que é óbvio que ele vai atualizar muito mais rápido. Porém, 60 já está de bom tamanho para o nosso caso. Então, isso cria um loop infinito. Só que o que acontece cada vez que passar nesse loop, né? Primeiro que ele vai validar se o jogo ainda é válido, caso ninguém tenha saído da sala, então a partida ainda existe. Então, se o match não existir, ou se o match.status for igual a end, se um dos players já saiu, o que acontece? Lembra que o status vai mudar para end, né? Então, se acontecer isso, ele sai da função. Então, isso ele interrompe o loop infinito. Ou seja, a partida terminou, não tem por que mais eu calcular o estado. Então, aqui acabou o jogo. Caso o jogo ainda esteja em progresso, aí sim eu vou calcular a próxima posição da bola, né? E a próxima posição da bola vai ser uma matemática aqui, básica, né? Vai ser a velocidade dela vezes a direção. Ou seja, se a velocidade dela fosse 10, a direção 1, então cada vez que atualizar, eu vou andar 10 no X para a direita. Se a direção for menos 1, ou seja, ela bateu na parede para voltar à direção inversa, a gente vai atribuir a direção X para menos 1. Então, ele vai pegar a velocidade, vamos supor que seja 10, vezes menos 1. E aí vai ser menos 10. Então, X mais menos 10, ela vai andar 10 para a esquerda. E assim a gente calcula o Y também, da mesma lógica, só que é para cima e para baixo, né? Baseado na direção Y. E aí a gente define a nova posição da bola, com X e Y. Isso é aquele ponto cartesiano da matemática básica de 8ª série, né? Então, a gente vai definir a posição X e Y, né? Da bolinha. A
Para saber se eu bati num dos cantos, e aí eu tenho que mudar a direção, né? Eu faço esse cálculo aqui, tá? O que é esse cálculo? Se a posição atual, tá, for maior do que o comprimento da minha tela menos o comprimento da minha bola. Ou seja, o comprimento da minha tela é 585. Se a posição atual for maior que 585 menos a bolinha, ou seja, se ela bateu aqui, né? Porque se for maior é porque ela já encostou aqui. A posição vai ser 570, se for maior que 575, ou seja, 580 já é a minha largura. Então ela bateu. Se ela bateu, o que ele vai fazer? Ele vai pegar ball x direction vezes menos 1. O que ele vai fazer aqui? Ele vai inverter a direção, né? E a mesma coisa se ela bater no canto esquerdo. No canto esquerdo é se a minha posição for menor que o tamanho da bola, né? Então, a mesma coisa, se a minha posição do X for menor que o tamanho da bola é 5, se for menor que 5, ele bateu aqui no canto. Mesma coisa, inverte a direção. A mesma coisa para o Y, só que em cima e embaixo, né? Essa é a lógica aqui. E aí inverteu a direção dela para o próximo cálculo de posicionamento, né? Que ele acabou de bater, eu já falo que a direção do próximo cálculo vai ser inversa. E aqui, se bater num dos cantos, tem que somar um score, né? Tem que somar o placar se bater num dos cantos. Então, é só ver qual dos cantos que bateu. Se bateu no canto da esquerda, que é esse cálculo aqui, se o x-pos é menor que ball width, que é o mesmo cálculo daqui, né? Se bateu num dos cantos, eu somo um placar 2, ou seja, se bateu na esquerda, soma esse placar 2. Se bateu na direita, soma o placar 1. Bateu aqui na direita, vai somar o placar 1. Então, essa é a lógica de movimentar a bolinha. A bolinha é sempre calculada em relação à direção mais a velocidade da bolinha. E aí a gente tem esse fluxo aqui, que é o que está acontecendo, né? Bateu no canto ainda, soma o placar. Bateu no canto, soma outro placar. E assim a gente calcula a bolinha. E como que a gente faz depois que a gente calculou tudo? Na verdade, a gente já está calculando e alterando o objeto do jogo, né? Então, depois que a gente calculou isso, a gente vem aqui e dá um refresh match. O que esse refresh match faz? A mesma coisa que ele estava fazendo no vídeo anterior. Está mandando o valor do match para o cliente, que está conectado na sala, né? Então, ele só envia para quem está conectado na room. E a gente deu o refresh no match e já manda chamar o próximo loop em 16 milissegundos, né? Que é cada uma das chamadas de execução aqui de 60 frames por segundo. Assim, a gente fecha aqui esse código e parece muito, mas se a gente for lendo parte por parte, a gente entende muito simples como que funciona esse jogo, né? Claro que se você não está acostumado a fazer jogo, eu também não estou, ele pode parecer um pouco assustador e confuso no começo, mas se você tiver alguma dúvida, quiser discutir sobre o jogo, deixa um comentário que com certeza eu vou responder e acho muito legal se a gente puder interagir com quem esteja fazendo aqui esse código, mesmo que se tiver problema ou sugestão até de outra forma de fazer isso, fique à vontade para mandar a sua mensagem. E aí, esse foi a implementação dessa tela do jogo no formato que está hoje. Todo o movimento está sendo calculado pelo servidor, né? No próximo vídeo a gente vai colocar os players aqui, que vai ser a pazinha de cada um dos jogadores aqui, né? A raquete deles, né? Sei lá se pode chamar de raquete, mas é isso. E aí quando a bolinha bate numa raquete, não conta ponto, inverte a direção. Vai ser essa a grande diferença aqui. E quando ela bate no canto, aí vai somar o ponto. O código desse vídeo você pode pegar lá no GitHub, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, deixa o comentário que eu vou responder. Assim que eu visualizar o comentário, eu vou responder ele, né? Então é isso e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.